Moleque aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, você deve estar achando isso uma surpresa da hora, porque é da hora. Ó galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo. Sabe qual é o maior perigo de dar um microfone aberto para alguém por 4 horas seguidas, 3 ou 4 vezes por semana? Não é o que a pessoa planeja dizer, é o que ela diz quando esquece que está sendo gravado. O fim da linha do Monark na internet não aconteceu do nada em fevereiro de 2022. Aquela noite de segunda-feira foi só o desabamento de uma estrutura que ele mesmo passou anos minando, tijolo por tijolo. A história dele não é só sobre uma frase absurda, é sobre como a falta de filtro misturada com uma busca obsessiva por uma liberdade de expressão utópica criou um efeito bola de neve impossível de parar. Hoje a gente vai olhar para trás, mas não para julgar o óbvio. Vamos entender a escalada, como o maior podcast do Brasil, o cara que mudou a mídia nacional e que faturava milhões, foi cavando a própria cova digital muito antes do golpe. Para entender o Monark, você precisa lembrar de onde ele veio. Ele faz parte da primeira geração de gigantes do YouTube brasileiro. O Bruno era o cara que jogava Minecraft no quarto, conversando com o público como se estivesse falando com um amigo de escola. E essa dinâmica é fundamental. Ele cresceu na internet sendo amado justamente por ser um cara comum, sem roteiro, sem assessoria de imprensa, falando o que dava na telha. Quando o Monark e o Igor criam o Flow Podcast, eles pegam essa mesma energia e amplificam por 1000. A premissa do Flow era uma conversa de boteco, só que uma conversa de boteco com o presidente da república e com os maiores artistas do Brasil, além de cientistas. E aqui nasce o primeiro ponto cego. Em um boteco real, se você fala uma besteira colossal depois da terceira cerveja, seus amigos te corrigem, você passa vergonha e o assunto morre ali. No Flow, aquela mesa de boteco tinha uma plateia de milhões de pessoas ao vivo. A ilusão de intimidade fez o Monark esquecer a responsabilidade do tamanho do microfone que ele tinha na mão. Ele continuou se portando como aquele moleque do Minecraft de 2012, mas agora o Brasil inteiro estava ouvindo. Aos poucos o Monark começou a mudar o foco. Ele não queria mais só conversar, ele queria testar os limites do que podia ser dito. Ele começou a demonstrar uma obsessão quase adolescente com o conceito de liberdade de expressão, tratando não como um direito fundamental com responsabilidades, mas como um direito de chocar sem sofrer consequências. Começaram a surgir as primeiras falas polêmicas, coisas que a internet olhava e pensava, cara, por que você está defendendo isso? Ele debatia se era certo ou errado o direito de pessoas terem opiniões preconceituosas. Ele entrava em loops argumentativos no Twitter que irritava até os fãs mais fiéis. A postura dele diante das críticas era quase sempre a mesma. Ah, vocês não me entenderam, a internet está chata, a patrulha do politicamente correto quer me calar. E em vez de recuar e refletir sobre o impacto das suas palavras, o Monark dobrava a aposta. Ele sentia prazer em ser o advogado do diabo. E o público começou a perceber que o tom leve do início do Flow estava dando lugar a uma postura cada vez mais ranzinza, teimosa e isolada da própria bolha ideológica. E aí a gente chega no ponto de inflexão. Muita gente acha que o primeiro grande baque do Monark foi no episódio com os deputados em 2022. Mas não foi. O primeiro grande cancelamento, aquele que foi o aviso final que ele ignorou, aconteceu em outubro de 2021. O Monark postou um tweet questionando se ter uma opinião racista era crime. A reação foi imediata, violenta e pela primeira vez financeira. O iFood, que era o maior patrocinador do Flow, daquele patrocinador que dava estabilidade para a empresa crescer, veio a público e cortou os laços. Outras marcas seguiram o caminho. Ali o Flow balançou, o estúdio que já era grande, com dezenas de funcionários dependendo daquele dinheiro, sentiu o golpe. Monark teve que se afastar temporariamente do Twitter, pediu desculpas e disse que foi mal interpretado de novo. Esse episódio foi crucial porque foi um ensaio geral. A internet mostrou para ele, olha cara, o teu microfone tem um preço e a sociedade tem limites. Se o Monark fosse um empresário pragmático ou simplesmente alguém com um pingo de autocrítica, ele teria entendido o recado. Ele teria percebido que a corda estava esticando ao máximo, mas o que ele fez? Ele internalizou aquilo como uma perseguição. Ele não mudou a postura, ele acumulou ressentimento contra o que ele chamava de máfia do cancelamento. Ele voltou para a mesa do Flow como uma verdadeira bomba relógio com um pavio curto. Dia 7 de fevereiro de 2022, o Flow recebe os deputados federais Kim Kataguiri e Tabata Amaral.
A conversa vai se estendendo, a bebida vai acumulando na mesa, algo que o próprio monarca mais tarde usaria como justificativa. O assunto cai inevitavelmente em regimes totalitários e liberdade de expressão. O monarca, já completamente sem barreiras, defende que um partido nazista deveria ser reconhecido no Brasil. Quando aquela frase saiu da boca dele, o destino do monarca na internet já era. Não importava o contexto de liberdade total que ele tentava construir na cabeça dele, existem barreiras civilizatórias que não são negociáveis. Dessa vez não foi só o iFood que saiu. Em menos de 24 horas, o Flow perdeu praticamente todos os patrocinadores. Convidados começaram a pedir que seus episódios antigos fossem apagados do catálogo. Entidades jurídicas, comunidade judaica, políticos, influenciadores, todo mundo virou as costas. O Igor, seu parceiro de anos, teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida: desligar o Monark do Flow para salvar o emprego de mais de 60 pessoas e a sobrevivência da própria empresa que eles criaram juntos. O vídeo de desculpas que ele gravou no dia seguinte, culpando a bebida e dizendo que estava tendo uma ideia abstrata, parecia de um homem que finalmente acordou de transe. Mas tarde demais. A realidade tinha cobrado a conta. A queda do monarca deixa uma lição que vai muito além dele. Ela mostra que a internet dá a ilusão que estamos todos em nossa sala de estar protegidos pelas paredes da nossa individualidade. Mas a verdade é que o espaço público digital é impiedoso. O monarca não foi destruído por um complô secreto ou por uma força externa misteriosa. Ele foi sufocado pelo eco das suas próprias palavras, ditas em voz alta, repetidas vezes, ignorando cada placa de sinalização que dizia perigo à frente. Ele preferiu cair abraçado com a sua própria teimosia a admitir que o mundo real exige um mínimo de empatia e responsabilidade com o que se comunica. Hoje ele continua falando, mas o palco gigante sumiu. O público de massa foi embora. Fica o registro de uma trajetória que serve de aviso para qualquer um que ganha vida atrás de uma câmera. O microfone que te dá a voz é o mesmo que pode amplificar o seu pior silêncio. Obrigado por assistir até aqui. Se você acha que essa história tem mais nuances, deixa seu comentário aqui embaixo de forma respeitosa e a gente se vê no próximo vídeo.